Boa noite, pessoal. Nesse vídeo aqui a gente dá continuidade ao estudo das barras fletidas. No vídeo anterior eu apresentei alguns modos de flambagem que podem ocorrer com barras sujeitas à flexão, como por exemplo a FLT, que é a flambagem global da barra, flambagem lateral com torção, mas falei também que a barra pode sofrer flambagem local das chapas, então a gente pode ter flambagem local da mesa, flambagem local da alma para um perfil I, por exemplo. Além disso, o tipo da flambagem vai depender do tipo de seção transversal, do formato da seção, e também vai depender da direção da flexão. Então o eixo de flexão, por exemplo, pode ser o de menor inércia, de maior inércia. Isso aí vai mudar as possíveis formas de flambagem do perfil. A gente também recapitulou o estudo das barras comprimidas para fazer uma analogia com as barras fletidas. Lembramos lá do espectro plastificação e instabilidade, do comportamento intermediário, quando a gente tem algum tipo de flambagem inelástica, e nos deparamos novamente com aquela curva de flambagem lá, plastificação, gerando patamar, depois um termo exponencial com a carga crítica de flambagem, nesse caso aqui como é o momento fletor, momento M crítico, MCR. E o que a gente ficou de fazer, nós vamos fazer nesse vídeo aqui, é preencher esse gráfico de comportamento, com os dados, os detalhes da formulação. Então, quem que é o índice de desbloqueio, qual que é a fórmula do M crítico, isso tudo a gente vai fazer nesse vídeo aqui, em particular para o perfil I. Vou apresentar brevemente os outros que estão catalogados lá, mas eu vou focar a análise aqui no perfil I, porque se a gente entende o comportamento do perfil I, a gente entende como que a formulação é obtida, a gente consegue aplicar a formulação às demais seções transversais. Então eu vou voltar aqui para essa apresentação de slide, na qual eu resumi o conteúdo de flambagem da norma. Só para deixar claro de onde veio isso daqui, eu vou mostrar aqui também o texto da norma, para vocês verem de onde eu tirei. Então se a gente vai lá na parte de flexão de barras, que é esse aqui, o tópico de flexão é esse tópico 5.4, tem uma série de considerações aqui, aos pouquinhos a gente vai falando sobre elas, mas o que esse tópico aqui vai fazer é nos enviar lá para o anexo G da norma. Lá no anexo G, que a gente vai encontrar informações a respeito de como calcular a resistência dessa barra fletida, o valor de MRD. Aqui a gente tem justamente um parágrafo que está nos mandando consultar os anexos G ou H da norma, dependendo do que for aplicável, para calcular o valor de MRD, que é o momento resistente. Lembrando que da última vez que a gente veio aqui nos anexos da norma, a gente veio no anexo F para ver aquela questão da flambagem das barras comprimidas. A gente viu, por exemplo, essa tabela aqui, como calcula os limites de Sbotase, o lambda limite 1, lambda limite 2, para posicionar a nossa barra no espectro lá daquela curva, de plastificação, estabilidade e tudo mais. E a gente vai fazer alguma coisa similar agora, só que a princípio no anexo G da norma. A norma nos manda para o anexo G ou para o anexo H, porque vai depender das esbeltez da alma da nossa viga. Então o anexo G é para vigas de alma não esbelta. Vigas de alma esbelta eu vou tratar num vídeo à parte como um breve adendo. Então aqui no anexo G a gente vai encontrar a seguinte informação. Nessa tabela aqui a norma nos fornece os tipos de colapso que podem acontecer com a nossa peça, como calcular o índice de esbeltez da barra em questão, quais são os limites dos índices de esbeltez que definem o comportamento e como calcular os momentos relevantes, o momento crítico, MCR, o momento MR, tudo isso aqui está nessa tabela aqui de maneira resumida. Às vezes a formulação é muito grande, então em vez de escrever na própria célula, como acontece aqui, por exemplo, ver nota 1, a norma nos redireciona para onde essa fórmula aqui está escrita. Então ver nota 1 é aqui MCR, essa nota meio que gigantesca aqui. Obviamente, esse texto aqui todo não cabia naquele quadradinho lá, então a norma nos mudou para cá, para essa referência. Então o que eu fiz na minha apresentação de slides foi basicamente pegar o conteúdo dessa tabela aí, dos tópicos que ela referencia, e colocar naquela apresentação lá num PowerPoint com links. O que eu quero dizer com isso? Eu vou explicar para vocês. Então se eu venho aqui, por exemplo, e inicio a apresentação, eu tenho aqui logo de cara as situações da norma. Cada situação dessa daí tem um tipo de perfil diferente ou um eixo de flexão diferente. E como que funciona isso daqui? Como que a gente utilizaria essa apresentação ou aquela tabela da norma? Você pega a sua situação real, por exemplo, você tem uma viga fletida no dado pavimento, a viga é um perfil I. Você vai lá e consulta, peraí, é um perfil I duplamente simétrico? Sim, então a gente está no grupo A. Perfil duplamente simétrico, fletido em relação ao eixo de maior inércia, que é o comum para vigas de piso. Então, já que eu estou no grupo A, eu vou precisar classificar novamente meu perfil. Meu perfil é de alma esbelta ou é de alma compacta? Vamos supor que ele fosse de alma compacta, então ele cai aqui na situação C. Na situação C, eu tenho três possíveis modos de colapso que eu preciso investigar. Eu tenho a FLT, a FLA, que é a flambagem local da alma, e a FLM, que é a flambagem local da mesa. Novamente, o FLM está ligeiramente fora da tela aqui, mas eu não vou mexer nisso porque eu preciso do botão onde ele está. Então, como que eu utilizaria uma apresentação desse tipo aqui? Observem quando eu passo o mouse sobre essas caixinhas aqui, ele vira aquela mãozinha de clique, porque todas essas caixinhas aqui, esses textos, são links. Então, como eu estou aqui no caso com um perfil de alma compacta, perfil I, se eu clico nessa caixinha aqui, ele me leva para o slide de flexão em torno do eixo de maior inércia de um perfil I de alma compacta. E aí, o que ele está me dizendo aqui? O valor de MRD, ou seja, o momento flutor resistente para esse perfil aqui, vai ser o menor entre esses
4 valores aqui. 3 valores a gente sabe mais ou menos o que são. Eu já expliquei superficialmente. Um deles é o valor da resistência FLT, o outro é FLM, flambagem local da mesa, e o outro é FLA, flambagem local da alma. Então a gente já conhece esses modos de flambagem aí, já sabe que cada um deles vai estar associado a um momento fletor resistente. Esse cara aqui de cima é um critério que vai se aplicar a todas as barras fletidas, na verdade eu vou falar mais sobre ele no final. Então vamos supor que eu quisesse calcular aqui o valor de MRD. Vou ignorar o primeiro item, vou calcular os outros três. Tenho que calcular MRD FLT, FLM, FLA, ver qual que é o menor deles. O menor deles vai ser o meu MRD. Como que eu extraio essa informação aqui do slide? Eu clico nessa caixa vermelha, flambagem lateral com torção, por exemplo, e ele me leva para o slide da FLT. Então aqui eu tenho a informação necessária para calcular o momento fletor resistente pela FLT. Como a gente pode ver aqui, o momento fletor resistente é função do índice de desbeltez. A gente tem 3 regimes possíveis de desbeltez aqui. Esse aqui de cima, lambda inferior a lambda P, esse aqui, lambda entre dois limites, e esse aqui, lambda maior do que lambda R. Dependendo do regime no qual a gente está, a gente vai utilizar uma dessas 3 fórmulas aqui. Os parâmetros para essas fórmulas aqui estão todos aqui no meu canto inferior direito. Então se eu quero saber, por exemplo, como é que eu calculo esse valor de MPL? Eu clico aqui nessa caixinha, ele vai me levar para o slide que tem MPL, MR e MCR para esse perfil I em particular. Então essa apresentação de PowerPoint aqui é apenas uma ferramenta referenciada com os links para facilitar a consulta. Na verdade, eu nem sei até que ponto isso aqui facilita, é mais uma ferramenta de apresentação mesmo, porque no dia a dia, se você precisa de fato consultar e ver essas fórmulas, como é que elas funcionam, é mais fácil você abrir o texto da norma lá e consultando item por item. Mas para mim, para apresentar, isso aqui se revela às vezes um pouco vantajoso. Então eu vou utilizar essa apresentação aqui de vez em quando para fazer umas continhas. E se eu clico aqui em cima em flexão, que tem todos os slides, eu volto para aquela tela principal, para aquele menu que me permite escolher uma nova seção. Então no nosso último vídeo, a gente tinha parado aqui, aquele gráfico do comportamento. Vamos então preencher esse gráfico aqui com as formulações para o caso do perfil I duplamente simétrico fletido em relação ao eixo de maior inércia, que é o caso mais comum que a gente tem. Então, para o perfil I, nessa situação, o que eu tenho que fazer é consultar essa tabela aqui da norma. Na primeira coluna, eu tenho as condições de cada barra. Então, nesse caso aqui, por exemplo, seções I e H com 2 eixos de simetria e seções U não sujeitas a momento de torção, fletidas em relação ao eixo de maior momento de inércia. Nossa barra se encaixa nessa situação aí. Ela é um perfil I, tem 2 eixos de simetria, está fletida em relação ao eixo de maior momento de inércia. Então, nesse caso, eu estou nessas 3 primeiras linhas aqui. A primeira coisa que é importante a gente observar é essa primeira coluna aqui, estados limites aplicáveis, ou seja, que tipos de colapso pode acontecer com a nossa barra nessa situação. E os tipos de colapso são FLT, flambagem lateral com torção, FLM, na mesa, e FLA, na alma. A gente vai verificar cada um desses estados limites aqui independentemente. Então, logo de cara, esse nosso gráfico aqui, eu vou dividir em 3 que são a princípio idênticos. Então, eu tenho aqui meus 3 gráficos de comportamento. Aos pouquinhos, a gente vai diferenciando aqui um do outro. O primeiro eu vou utilizar para FLT, o segundo eu vou utilizar para FLM e o terceiro eu vou utilizar para FLA. Lembrando que os regimes são um regime 1, onde a gente tem puramente a plastificação, um regime 3, no qual a gente tem puramente a instabilidade elástica, a flambagem elástica, e o regime 2, no qual a gente tem a flambagem inelástica. Acontece um pouco de plastificação e a barra flamba. E aqui, novamente, vem toda aquela ideia que a gente trouxe lá de barras comprimidas, que é a seguinte: isso aqui é uma idealização do comportamento e não contempla vários fenômenos reais que acontecem com barras de aço, como, por exemplo, imperfeições geométricas iniciais, tensões residuais. Nada disso é capturado por uma fórmula dessa de M crítico de flambagem elástica de Euler. Então, para que uma curva desse tipo aqui se torne utilizável no mundo real, a gente precisa fazer uma série de experimentos, popular esse gráfico aí com uma série de pontos e traçar alguma linha de tendência que capture esse comportamento. Mesma coisa que a gente fez lá no caso das barras comprimidas. Então, a gente imagina que, ao longo dos anos aí, ao redor do mundo, foram sendo feitos vários experimentos com barras de diferentes índices de desbeltez, e esses experimentos foram utilizados para plotar essa curva aqui. Então essa curva vai ter para a gente esses 3 regimes, 1, 2 e 3. Dividindo esses 3 regimes, a gente tem 2 índices de desbeltez. Esse índice de desbeltez aqui e esse índice de desbeltez aqui. Esse primeiro índice de desbeltez, que separa o regime puramente plástico da flambagem inelástica, ele é o lambda P. E esse segundo lambda aqui, que separa a flambagem inelástica da flambagem elástica, é o lambda R. Se eu calculo o lambda da minha barra, eu consigo posicionar a minha barra em um desses 3 regimes aqui. E o lambda da minha barra é o índice de desbeltez dela. A gente já está acostumado com esse índice de desbeltez. Ele é o comprimento de flambagem da barra, que aqui eu chamo de LB, dividido pelo raio de geração. A gente já viu uma definição similar de comprimento de flambagem lá para barras comprimidas. Só que aqui, como a gente está tratando de um perfil I duplamente simétrico fletido em relação
ao eixo de maior inércia, a gente vai utilizar um conjunto muito específico de propriedades geométricas. O LB é o comprimento destravado. Ele é similar ao que a gente já viu lá em flambagem, de barras comprimidas, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ele para frente, que tem umas questões interessantes que a gente pode estudar aqui. Agora, esse R, que aparece aqui embaixo, esse raio de giração, ele é um raio de giração específico. Ele é o raio de giração que a gente chama Y. Ou seja, na nossa convenção a gente tem que esse aqui é o eixo X local, esse aqui é o eixo Y local da nossa barra. O raio de giração que a gente utiliza nessa fórmula aqui é sempre o RY. E só para recordar, raio de giração, nesse caso aqui RY, é raiz quadrada do momento de inércia, nesse caso y, sobre a área. Então, para calcular o índice de desbeltez lambda da nossa barra, eu vou utilizar sempre o menor momento de inércia, que é o momento de inércia em torno do eixo y. A barra está fletida em torno do eixo x, prestem atenção nisso, mas o momento de inércia que eu utilizo para calcular o índice de desbeltez é o momento de inércia em torno da menor inércia, em torno do eixo y. Então tudo bem, aqui a gente tem uma situação bem simples, bem mais simples até do que a compressão, né? Lá na compressão, nesse eixo horizontal, a gente utilizava aquele índice de desbeltez reduzido lambda zero. Tinha que calcular a carga crítica e tudo mais para fazer aquela raiz quadrada e obter o lambda zero. Aqui é bem simples. Qual que é o comprimento destravado da barra? É o LB. Qual que é o valor de RY, propriedade geométrica do perfil? Frequentemente já vem nas tabelas de perfil mesmo. Divido uma coisa pela outra, eu tenho o valor de lambda. Aí basta eu posicionar a lambda naquele espectro ali embaixo, entre lambda P e lambda R em alguma posição, e eu sei qual vai ser o regime da minha curva. Então o que a gente precisa ver agora é como calcular lambda P e lambda R para um perfil I. E novamente, essa informação está aqui na norma. Lambda P está bem aqui, a gente está no primeiro caso, né, no estudo da FLT. Lambda P está bem aqui. Lambda R está na nota 1 porque a expressão é um pouco grande. Mas eu vou retornar para o meu slide, onde eu já tenho tudo isso mastigadinho. A gente está num perfil I compacto, estamos estudando a FLT, meus lambdas estão aqui. O lambda, como eu falei, é o LB, que é o comprimento destravado, dividido por RY, que é o raio de giração. O valor de lambda P é 1,76 raiz de E sobre FY. Observem a cara dessa expressão aqui, 1,76 raiz de E sobre FY. Esse tipo de expressão aqui, a gente vem vendo desde lá do cálculo das barras comprimidas. E essa raiz de E sobre FY multiplicado por um número aqui, um número aparentemente arbitrário, é a mesma abordagem que a gente já vinha vendo a norma utilizar lá para barras comprimidas. E ela vai continuar utilizando isso aqui. Esse número aí que parece extremamente arbitrário, ele é fortemente influenciado por ensaios experimentais, né? Ele é obtido experimentalmente, basicamente, esse número aí. Então não tem uma justificativa teórica muito forte por trás dele, às vezes. Mas, de qualquer forma, essa aqui é a forma para obter o valor de lambda P. E lambda R, aquela forma que é um pouquinho maior, não deu para colocar na tabela, é essa fórmula aqui. Aí vamos olhar aqui calmamente para o que essa fórmula nos diz. Primeiro, vamos eliminar aqui da nossa preocupação o que a gente já conhece. Por exemplo, RY, raio de giração, já conheço. E Y, momento de inércia, já conhecemos. Esse camarada aqui, o J, a gente já viu lá para barras comprimidas, é a constante de torção do perfil, uma propriedade geométrica também. CW, eu já apresentei também lá em barras comprimidas, é a tal da constante de empenamento. Tem uma fórmula que inclusive está nesse mesmo anexo da norma aqui, que a gente pode utilizar para calcular a constante de empenamento para alguns tipos de perfil. Então todos esses caras aqui já estão bem dominados. Sobra o quê? Sobra esse algebrismo que acontece aqui e esse tal desse coeficiente beta 1. Esse beta 1 ele é novo para a gente, mas ele está definido também bem aqui embaixo. Beta 1 é Fy menos sigma r vezes W, que é o módulo elástico, dividido por E vezes J. Está cortando aqui, mas é o módulo de elasticidade vezes a constante de torção. Então, do ponto de vista dos parâmetros, esse lambda R não oferece nenhum grande desafio. Então, o que eu vou fazer aqui rapidamente é calcular o valor de lambda P, de lambda R e de lambda para aquela nossa barra, a barra que a gente está simulando. Esse aqui é o nosso perfil, o comprimento é de 5 metros e, consultando a tabela desse perfil, o valor de RY é igual a 3,82 centímetros. Então, o lambda dessa minha barra, que eu estou simulando lá, vai ser 5 metros, que é 500 centímetros, dividido por 3,82, que vai dar aproximadamente 131. Essa é a esbeltez da nossa barra. Isso é alto, isso é baixo? Não sei. Temos que ver ainda lambda P e lambda R para saber em qual regime a nossa barra vai se enquadrar. Lambda P, muito fácil de calcular, vamos começar por aqui. Vai ser igual a 1,76 vezes raiz de E, nesse caso, módulo de elasticidade, é 200 gigapascal, sobre Fy, que Fy é 345 megapascal. Vou colocar todo mundo em gigapascal aqui para ficar uniforme. Isso aqui vai dar um lambda P igual a 42,4. Então, como a gente pode observar, o valor de lambda que a gente obteve é maior do que o valor de lambda P. Então, voltando nesse nosso gráfico de comportamento aqui, a gente já sabe que se lambda é maior do que lambda P, a gente não está nesse regime 1. Ou a gente vai estar no regime 2, ou a gente vai estar no regime 3. Precisamos calcular o valor de lambda R para poder determinar isso. Então, para o valor de lambda R, a gente vai precisar do valor de IY, momento de inércia em torno do eixo Y, do valor de J, que é a constante de torção, CW
que é a constante de empenamento, RY, que a gente até já utilizou antes, do valor de W e das propriedades do aço. Esses valores todos eu vou consultar na tabela do perfil, mas poderia ter calculado na mão também, tendo fórmula, se o perfil não fosse catalogado, só tendo o formato dele eu consigo calcular esses valores aqui na mão. Vale a pena chamar aqui a atenção para esse W, que ele é o WX, porque a gente está pegando o nosso perfil e fletindo em relação ao eixo de maior inércia, que eu chamo de eixo X. Então esse W que eu vou utilizar é o WX. O valor de beta 1 vai ser igual a FY, que é 345 MPa, menos 0,3 vezes FY, multiplicando aqui pelo valor do módulo elástico e dividindo pelo valor do módulo elasticidade, vezes o valor de J, que é 13,2. Esse cara aqui está em kN por centímetro quadrado, as propriedades geométricas estão todas em centímetros, então eu tenho que pegar essa tensão aqui e dividir por 10 para que as unidades fiquem compatíveis. Então vou multiplicar por 10 aqui embaixo, dividindo todo mundo por 10. Apenas uma conversão de unidade. Isso aqui vai dar 0,0506. E como o módulo de resistência W é centímetro ao cubo e o J é centímetro à quarta, esse cara aqui tem a unidade de centímetro a menos 1. Essa aqui é a expressão que vai dar o nosso lambda R. Apenas substituir os valores. Essa conta aqui vai dar um lambda R de 119,3. Então agora a gente já consegue posicionar a nossa barra nesse espectro aqui, porque o nosso valor de lambda, que é 131, ficou superior ao valor de lambda R, que é 120 mais ou menos. Então a gente já sabe, a partir daquele nosso gráfico lá, que a nossa barra está nesse regime 3 aqui, o regime da flambagem elástica. A segunda parte que a gente precisa determinar é como calcular o valor do momento fletor de fato, o valor do momento fletor resistente. Então agora que a gente já tem o valor desses lambdas aqui, a gente pode voltar naquele slide anterior e calcular o momento fletor resistente. Então a gente estava nesse slide, como a gente viu, o nosso valor de lambda, que é igual a 131, é maior do que o nosso lambda R, que é igual a 119,3. Então a gente está nesse último caso aqui. Nesse último caso, o valor de MRD é dado por essa expressão aqui. Observem que todas essas três expressões aqui têm uma verificação em comum. Aqui em cima, quando o lambda é inferior à plastificação, a gente tem que o momento vetor resistente é o momento de plastificação sobre gama A1. Aqui nessa expressão do meio tem uma expressão um pouco mais complicada, já vamos entrar no mérito dela. Mas também tem aqui a limitação de que tem que ser menor do que MPL sobre gama A1. E aqui embaixo, de novo, a gente tem isso daqui, menor do que MPL sobre gama A1. Então esse MPL sobre gama 1 aparece em todos os lugares aí. Por quê? Porque ele é justamente o patamar daquela nossa curva. Ele é esse patamar horizontal aqui. O nosso momento fletor resistente nunca vai poder ser maior do que o momento fletor de plastificação. Porque a qualquer momento fletor superior de plastificação, plastifica a peça, surge a tal da rótula plástica, a nossa viga colapsa. Então, independente do cenário que eu encontrar aqui, o momento fletor resistente tem que ser limitado pelo momento de plastificação. Então, nesse terceiro caso, no qual a gente caiu, o momento fletor de fato que a gente tem que calcular é esse daqui, MCR sobre gama A1. Observem como isso aqui é bem similar ao que a gente fazia lá para barras comprimidas, porque a gente tinha aquele regime da plastificação, aqui em cima, apenas plastificação, aquele regime intermediário, isso aqui é uma forma de contabilizar o comportamento intermediário, e a gente tinha depois daquele lambda limite 2 lá, o comportamento da flambagem elástica. E a flambagem elástica, como eu falei para vocês, por uma barra comprimida, a gente tinha o valor da carga P crítico, PCR. Agora, para uma barra fletida, a gente vai ter um momento fletor crítico, MCR, e é justamente ele que aparece aqui. Então eu estou pegando o momento fletor crítico lá daquela análise de flambagem elástica e estou dividindo pelo valor de gama A1. Então, para a gente calcular a resistência dessa nossa seção, a gente tem que determinar o valor de MCR e o valor de MPL. Esses dois momentos, eles estão aqui, clicando nesse ícone. Então, começando, por exemplo, por MPL, que é bem fácil de calcular. A gente já viu que é só pegar o módulo de resistência plástico, que é o tal do Z, e multiplicar por FY. Esse módulo plástico, assim como o módulo elástico W que a gente utilizou antes, ele acompanha o eixo de flexão da nossa viga. Então, como eu estou fletindo a viga em torno do eixo X, eu vou utilizar o módulo de resistência plástico ZX. Essa é uma propriedade geométrica apenas e eu consigo consultar lá naquela minha tabela do perfil. Para o perfil em questão, a gente tem que ZX é igual a 615,4 centímetros ao cubo. Só por curiosidade aqui, o valor de WX, que a gente já utilizou antes, para esse mesmo perfil, é 553,6. Então aquele tal coeficiente beta, aquele fator de forma que eu apresentei no vídeo anterior, beta F, vai ser igual a Z sobre W, que vai dar aproximadamente aqui 1,11. Esse é o fator de forma desse perfil, mais curiosidade do que qualquer outra coisa nesse caso aqui. Então, o momento fletor de plastificação, que é o que nos interessa, nesse caso aqui vai ser igual a 615,4 vezes 34,5,
que é o valor de Fy em kN por centímetro quadrado. Essa conta aqui daria um momento fletor em kN vezes centímetro. A gente está acostumado a utilizar kN vezes metro, então eu vou dividir esse pessoal todo aqui por 100, para já converter a unidade. Isso aqui dá 212,3 kN. Esse é o valor de MPL. A gente sempre tem que calcular MPL, porque ele sempre vai ser o nosso limitador. Como eu falei, independente da fórmula, a gente tem que estar sempre abaixo de MPL. Então, MPL é sempre necessário, está calculado aí 212,3. Agora a gente calcula MCR. MR a gente não vai utilizar para o caso no qual a gente caiu, que é o caso da SBOT superior a lambda R. MCR é dado por essa expressão aqui embaixo, e a gente já conhece nessa expressão aqui quase todo mundo. A gente já conhece modulacidade, momento de inércia, LB, que é o comprimento destravado, constante de empenamento, momento de inércia de novo, constante de torção, comprimento destravado, constante de empenamento. Todo mundo aqui a gente conhece, exceto esse cara aqui, esse CB. Eu não falei sobre ele ainda, eu vou falar mais pra frente. Por enquanto, eu vou utilizar o CB como 1. Não vou complicar nada aqui, vou tratar como se ele fosse igual a unidade, só para ele não ter a minha fórmula aqui. Então, nesse caso, a gente vai ter que o valor de MCR vai ser igual a π ao quadrado vezes modulacidade. Eu já vou botar todo mundo aqui em kN em centímetro. Essa é a nossa expressão para MCR. MCR, momento fletor crítico de flambagem elástica, vai dar 115,1 kN metro. Novamente, essa fórmula como está escrita aqui em cima, ela retorna o resultado em kN centímetro. Então eu peguei isso aqui e dividi por 100 para já converter a unidade para kN metro, que a gente está acostumado a utilizar. Então, como era de se esperar nesse caso aqui, o momento fletor crítico, ou seja, o momento fletor de flambagem do nosso perfil, deu bem inferior ao momento fletor de plastificação. E por que isso era de se esperar? Porque se a nossa curva é desse tipo aqui, eu sei que o momento fletor de plastificação está passando lá em cima, e quando eu estou aqui na região de lambda superior a lambda R, eu já estou com o momento fletor elástico de flambagem cá embaixo, bem inferior ao valor de MPL. Então era de se esperar que MCR fosse inferior a MPL, é o que a gente encontrou mesmo. Certo, então a gente já tem os valores de momento fletor. Eu vou voltar aqui no slide anterior para agora finalmente calcular o valor da resistência, do momento fletor resistente dessa nossa barra. Então a gente está nesse caso aqui de baixo, lambda superior a lambda R. A gente encontrou que o momento fletor MCR é igual a 115, o momento fletor MPL é igual a 212,3. Vai prevalecer aqui M crítico, porque ele é menor. M crítico vai ser dividido por gama A1, que é igual a 1,1. Então a gente vai ter o resultado dessa fração aqui como sendo o valor do momento fletor resistente, MRDFLT. O valor do momento fletor resistente para a flambagem lateral com torção desse nosso perfil vai ser igual a 104,5 kN. Então é importante agora a gente não se perder. Eu calculei a resistência do perfil, tudo bem. Mas que resistência é essa que eu acabei de calcular? Essa resistência aqui é resistência a FLT. Se eu volto aqui no slide anterior, que nos trouxe até esse slide, lembrem-se de que o nosso perfil I, fletido em relação ao eixo de maior inércia, pode sofrer o colapso por esses três fenômenos aqui, FLT, FLM, FLA. A gente acabou de determinar que, pela FLT, o momento fletor resistente dele é igual a 104,5. Mas a gente ainda não verificou a FLM e nem a FLA. Então esse perfil aqui ainda não foi plenamente verificado, tem algumas pendências, a gente precisa verificar essas duas possíveis formas de colapso aqui antes de poder determinar a resistência dessa barra como um todo. Além desse critério aqui de cima, como eu falei, vou mencionar mais tarde. Então a mesma coisa que eu fiz para FLT, eu vou fazer agora para FLM. Eu clico aqui nessa caixa de texto e vou para o mesmo local comprimido. Aqui a gente vê umas expressões muito similares às anteriores. Primeiro, os mesmos limites, lambda inferior a lambda P, entre lambda P e lambda R e superior a lambda R. Os limites aparecem novamente. Depois, lambda inferior a lambda P, eu uso momento plástico. Lambda superior a lambda R, eu uso momento elástico de flambagem. Lambda intermediário, eu uso essa expressão aqui, que é a expressão que combina os dois fenômenos. Então, o que eu tenho que fazer novamente é calcular lambda, lambda P, lambda R e ver onde é que a gente se enquadra. Só que agora, vejam o seguinte, a gente está verificando a flambagem local da mesa, FLM. Então, as SBOTs lambda que a gente vai calcular, e as outras lambda P e lambda R também, estão relacionadas às SBOTs dessa chapa de mesa. Então, similar ao que a gente fez lá para barras comprimidas, eu não estou mais olhando agora para o comprimento do perfil. Eu estou olhando para o que acontece na seção transversal desse perfil. Então, vamos seguir o procedimento aqui. Primeira parte é calcular lambda, lambda P e lambda R. Eu clico aqui embaixo, o botão está fora da tela, mas abaixo desse MPL e MR aqui, tem outro botão quase igual, que é para calcular o valor dos lambdas. Eu clico nele e vou para a tela dos lambdas. Aqui, a gente tem, para FLM, a SBOTs lambda é B sobre TF. Bem fácil compreender isso daqui, né?
A esbeltez de uma chapa é a largura da chapa dividida pela espessura da chapa. E o que é essa chapa aqui pra gente? Que chapa que a gente está investigando para ver se flamba ou se não flamba? É a chapa de mesa, mas assim como lá nas seções comprimidas, a nossa chapa de mesa aqui, cuja flambagem a gente vai investigar, é apenas metade da mesa de cada vez. Então essa metade da mesa pode flambar, ou essa metade da mesa aqui pode flambar. Então esse B, que entra aqui nessa fórmula, na verdade ele é igual a BF sobre 2 para um perfil I. Se a gente estivesse verificando um perfil U, dessa maneira aqui, com essa geometria, aí o valor de B ia ser de fato o valor de BF, que ele flamba dessa maneira. Mas como a gente está verificando um perfil I, o valor de B é igual a BF sobre 2. Beleza, então B é fácil de obter, TF é fácil de obter também. Lá da tabela desse perfil, a gente tem lambda vai ser igual a BF sobre 2 dividido por TF. Isso aqui vai dar uma esbeltez de 8,5. Próximo passo, calcular lambda P e lambda R. Aqui, vale a pena fazer novamente um paralelo lá com as barras comprimidas. Lá em barras comprimidas, a gente viu que quando a gente comprime o nosso perfil dessa maneira aqui, pode acontecer aqui na mesa a tal da flambagem local, né? A chapa pode se deformar de alguma maneira assim. Então a gente já fez essa verificação antes. A gente verificou lá que tem que calcular a esbeltez da chapa, que é dessa mesma maneira aí, né? B, que é a largura da chapa, que é metade da mesa, dividido pela espessura da mesa, é o índice de esbeltez. Calculamos o B, calculamos lambda limite 1, lambda limite 2. Vemos onde que a esbeltez se enquadra ali, determinamos um regime, e com o regime a gente calcula a resistência de fato dessa nossa mesa comprimida. A gente está fazendo a mesma coisa aqui, mas observem que os detalhes da formulação são ligeiramente diferentes. Lá para a barra comprimida, quando a gente verificava esse caso dessa mesa, a gente utilizava aquela tabela F1 da norma. Só para recapitular, a tabela F1 é essa daqui. Então, se a gente vem aqui no caso da mesa comprimida, que é esse daqui, a gente tinha aqui o lambda limite 1, que separava colapso puramente plástico da flambagem elástica, era esse valor aqui, 0,56 vezes raiz de E sobre Fy. A gente está utilizando aqui agora 0,38 vezes raiz de E sobre Fy. Então, apesar da lógica do problema aqui ser a mesma, esses valores aí são ligeiramente diferentes. Eu não tenho os mesmos valores de lambda limite para compressão e para flexão. Como eu falei, esses valores aí, esses coeficientes, são calibrados empiricamente. E para uma barra, flexão e compressão são esforços diferentes. Quando a gente ensaia essas barras, a gente tem resultados diferentes. E esse comportamento diferente vai se manifestar, nesse caso, nesse coeficiente que determina o valor dos lambdas limite. Então, observem aqui quanta chance vocês têm, quando vocês trabalham com estruturas de aço assim, para errar e para se confundir. Você pode, primeiro, estar verificando uma barra fletida. Pensa, espera aí, a barra está fletida, então ela pode sofrer FLM, flambagem local da mesa. Deixa eu consultar lá qual que é o valor do lambda limite para flambagem local da mesa, para saber se meu perfil, né, onde que ele se enquadra ali. Aí você abre a sua norma, procura, só que em vez de você ir no anexo G, você vai no anexo F e você busca o valor errado de lambda P. Em vez de usar 0,38 raiz de E sobre Fy, você vai no anexo F lá e você busca 0,56 raiz de E sobre Fy. Está errado. Por quê? Porque você confundiu dois fenômenos diferentes. Um fenômeno que é a compressão, outro fenômeno que é a flexão. Mas mesmo que você estivesse na flexão, isso é um erro muito comum que a gente vê aparecer bastante, em vez de calcular o lambda P dessa maneira aqui, né, 0,38 raiz de E sobre Fy, essa formulação para FLM, para a flambagem local da mesa, o camarada às vezes pega e calcula o lambda P da FLT, da flambagem lateral com torção. E como a gente viu lá antes, para a flambagem lateral com torção, o lambda P é o comprimento de flambagem da barra dividido pelo raio de giração dela. Então, assim, não tem nada a ver com o que está acontecendo na chapa de mesa. LB é o comprimento da barra como um todo, não tem nada a ver com a geometria da chapa de mesa especificamente. RY é da seção transversal como um todo, não é propriedade exclusiva da nossa mesa. Então, o que é muito frequente aparecer é alguma coisa desse tipo aí. O cara quer verificar o colapso da mesa, ele usa a esbeltez global da barra, compara com a esbeltez lambda P lá de barra comprimida, fica uma sopa de letrinhas, fica uma bagunça enorme se você não praticar esse negócio e se você não segregar esses conceitos na sua cabeça de maneira muito clara. Uma coisa é flexão, uma coisa é compressão. Dada a flexão, uma possibilidade é FLT, outra é FLM, outra é FLA. Três fenômenos diferentes, cada um precisa de uma verificação independente. Eu sei que as letras, as letrinhas, né, os símbolos se repetem bastante, mas a gente tem que saber mantê-los separados, manter cada um em seu contexto para não acabar fazendo uma confusão enorme depois e ficando completamente perdido. Então, o que é importante aqui é o seguinte, essas formulações têm muita simbologia em comum, têm às vezes aspectos muito similares, mas o que elas representam
são coisas completamente diferentes. Contrastem, por exemplo, essa daqui. Isso daqui a gente acabou de utilizar para verificação da FLT. Só que se eu pego esse slide aqui, faço um corte no vídeo e troco para o slide da FLM, que é o que eu vou fazer agora, estou aqui no slide da FLM, à primeira vista, sim, é até difícil de você ver o que mudou, parece a mesma fórmula. Se você não olhar com cuidado, você não percebe quais são as diferenças desse aqui para aquele lá. Porque, primeiro, aqui nessa coluna, a simbologia é toda igual. Eu tenho lambda P, eu tenho lambda R. Sim, a simbologia é igual, mas esses lambdas aqui são completamente diferentes daqueles lambdas lá. Esses lambdas aqui são lambdas da FLM. Aqueles lá eram lambdas da FLT. Essa apresentação de slides aqui tem um artifício adicional para ajudar você a se localizar, que é esse sumário aqui em cima, esse símbolo aqui no canto superior direito, ele é uma espécie de guia. Então, o que ele quer dizer nesse caso aqui? A/C/FLM. Se eu volto no menu principal lá, A é porque eu estou no grupo A, perfil I duplamente simétrico, fletido em relação ao eixo de maior inércia. C é porque eu estou nos perfis compactos. E FLM é porque eu estou verificando a flambagem local da mesa do perfil. Então, nesse caso aqui, esse camarada aqui em cima me dá o caminho das pedras. Eu posso me localizar a respeito de onde que eu estou. Essas fórmulas aqui se aplicam aqui mesmo? Ah, sim. Se aplica a flambagem local da mesa. Então, se daqui eu vou, por exemplo, vamos calcular o valor de lambda, lambda P, lambda R, todos os lambdas desse camarada aqui. Eu clico no botão que aparece aqui embaixo, novamente, está fora da tela, mas está aqui. Me leva para o slide dos lambdas, que a gente acabou de utilizar para calcular o lambda de 8,5. E esse lambda aqui, eu sei que todos os lambdas desse slide, são aplicáveis a FLM, porque está aqui em cima. Então, eu mantive sempre esse índice no canto superior direito aí, para ajudar o camarada a se posicionar quando ele está utilizando esse tipo de formulação pela primeira vez, ou quando não tem muita familiaridade, mesmo que não seja a primeira vez. Porque é muito fácil se perder aqui. É muito fácil confundir flexão com compressão, FLT com FLM, com FLA, porque tudo acaba ficando muito parecido, usa as mesmas letras, usa os mesmos parâmetros e gera realmente uma confusão. Então, tendo feito esse aviso, vamos continuar no nosso cálculo aqui, para ver como que fica a flambagem local da mesa desse nosso perfil. 0,38 raiz de A sobre FY vai dar 9,15. Observem que eu nem preciso mais calcular o valor de lambda R, porque como o meu lambda P deu 9,15, que já é maior do que o meu lambda da minha chapa de mesa, eu já sei em qual regime que eu estou. Então agora a gente já verificou FLT, a gente está aqui em FLM. Na FLM, eu acabei caindo nesse primeiro regime aqui, lambda inferior a lambda P. Então, como eu já caí aqui, eu não preciso nem calcular o valor de lambda R, saber o que vai dar. Não me interessa nesse caso aqui, não. Não seria necessário para calcular a resistência da barra. Mas eu vou calcular o valor de lambda R para FLM, só para a gente passar rapidamente pela formulação aqui e ver como é que ela funciona. Então, o valor de lambda R, logo de cara tem uma bifurcação aqui. A gente pode trabalhar ou com perfil laminado ou com perfil soldado. O nosso caso aqui é um perfil laminado, então eu vou utilizar essa expressão aqui de cima. Muito fácil de calcular, porque modo de elasticidade, tensão de escoamento, e sigma R é 30% de FY. Então isso aqui vai dar 23,9. Obviamente lambda R é maior do que lambda P, e é bom que vocês tenham essas relações bem básicas em mente assim. Se você para e visualiza aquele gráfico lá, peraí, lambda P está à esquerda, lambda R está à direita, lambda R tem que ser maior do que lambda P sempre. Se isso aqui acontecer de ficar invertido, certamente você errou alguma coisa. Se a gente estivesse calculando um perfil soldado, tivesse caído nesse caso aqui de baixo, a formulação novamente é muito similar, só que entra o tal do KC. A gente já viu esse KC lá no estudo de barras comprimidas. Ele é realmente um camarada que só se aplica a perfis soldados. Ele é muito simples de calcular. A fórmula dele está aqui embaixo. Então, agora a gente já tem o valor de lambda, que é 8,5, e o valor de lambda P, que é 9,15. A gente pode voltar no slide anterior e calcular para FLM qual que é o valor do momento fletor resistente. Como a gente chegou nessa situação aqui, lambda menor que lambda P, a gente vai ter que usar essa fórmula aqui. Agora, olha como é que o negócio aqui é traiçoeiro. Eu acabei de calcular um valor de lambda, eu acabei de calcular um valor de lambda P, apesar de já ter calculado esses valores lá para FLT, porque lá para FLT era uma coisa completamente diferente. Uma coisa é o lambda, o índice de Sbeltase, associado à flambagem global, por FLT, outra coisa é o índice de Sbeltase associado à flambagem local da mesa. Duas coisas completamente diferentes, obviamente eu tenho que recalcular. Mas agora quando eu venho aqui, para esse tal desse MPL, se eu clicar aqui no cantinho, nesse texto que me leva para esse slide para calcular o MPL, o que eu vou ver aqui é o seguinte: MPL é igual Z vezes FY. A gente já tinha feito isso antes. Esse Z, inclusive, é o ZX, a gente tinha falado sobre isso, FY tensão de escoamento. Então, esse cara aqui vai dar os mesmos 212,3 kN que a gente já tinha encontrado antes. Então, olha como é que o negócio aqui é traiçoeiro. Eu vim para esse slide aqui, ele parece o slide da FLT, a cara assim é muito similar, mas todo mundo aqui
apesar de ter o mesmo nome, têm formulações completamente diferentes. E esses caras aqui têm o mesmo nome, mas alguns são a mesma coisa, outros não são. Então, MPL, como a gente viu, vale 212,3, que é o que a gente já tinha visto que ele valia lá para FLT. Se a gente tivesse caído, por exemplo, nesse caso aqui, foi o caso no qual a gente caiu lá para FLT, para flambagem global, a gente vai ver que o valor de MCR não é igual ao valor de MCR da FLT. Então, muito cuidado mesmo com esse negócio aqui, com esse monte de formulação, com esse monte de sopa de letrinhas aqui. Se você não estiver muito bem versado, você chega no valor de MCR ali, em vez de usar esse MCR, que é o que se aplica a flambagem local da mesa, você vai e usa o MCR lá da FLT. Aí você bagunça tudo. Então eu não sei nem se isso é uma vantagem ou uma desvantagem, mas se você utiliza essa apresentação do slide aqui com esses links que estão embutidos nessa apresentação, você basicamente não tem chance de errar. Porque quando você clica naquela caixinha de texto que te leva para o valor de MPL, para o valor de MCR, ele já te leva para o slide correto com a formulação correta. Então você não consegue se embananar. Você não vai por acaso ver aqui a formulação de MCR que se aplica a FLT. Não. Eu já trouxe para você para o slide certo. Só que eu não sei se isso é uma vantagem ou uma desvantagem, sinceramente, porque às vezes é bom até você ter aquela informação toda embaralhada e você ter que ter o trabalho cognitivo de entender o que é o que, separar as coisas na sua mente, organizar você mesmo a informação para que isso entre melhor na sua cabeça. Às vezes eu, tendo feito isso aqui para você, não te quebrei galho nenhum, né? Eu, na verdade, cortei um atalho para você que vai acabar prejudicando o seu aprendizado no longo prazo. Vou reforçar novamente isso, é muito importante abordar essa formulação com calma, saber exatamente o que você está calculando quando você resolve um problema, identificar, estou verificando FLT, estou verificando FLM, essa barra refletida, tem relação maior inércia, menor inércia, seja lá o que for. Então agora a gente já pode finalizar o cálculo dessa FLM, vai ser igual a 212,3 dividido por 1,1, um efetor resistente, isso aqui vai dar 193 kN. Ótimo. Então agora a gente volta novamente para aquele slide que resume os modos de colapso. A gente já tinha aqui o DFLT, que era 104,5, a gente tem agora o DFLM, que é 193 kN. Aí aqui fica fácil de ver que falta a gente calcular apenas o MRD associado à FLA, flambagem local da alma. Eu clico aqui e eu vou para ele. E novamente, um slide muito similar. Esse cara aqui, na verdade, é igual ao que a gente já tinha visto antes. Esse cara aqui tem a mesma cara, ele é idêntico, na verdade, ao do FLM, só que aqui a gente tem uma diferença. Como eu falei, a gente tem a informação a respeito dessas formulações todas aqui nos anexos G e H da norma. Tópico de flexão, ela manda a gente ou vai para o anexo G ou vai para o anexo H. Como que eu sei se eu vou para o anexo G ou para o anexo H? Em função da esbeltez da alma. Se a gente cai no anexo H, ou seja, se a nossa alma é esbelta, a lambda da alma é superior à lambda R, a verificação a gente vai interromper por aqui, vai abrir o anexo H da norma e ver como que o anexo H da norma manda a gente verificar um perfil de alma esbelta, quais são as diferenças relevantes. Isso não vai ser abordado nesse vídeo aqui, então eu vou ignorar essa possibilidade por hora. Vou trabalhar apenas com almas que se enquadram nessas duas situações aqui de cima. Então agora a gente já sabe o que fazer. Eu tenho que calcular o valor de lambda, lambda P, lambda R, ver onde é que minha alma se enquadra, encontrar o regime correto e aplicar a formulação associada ao regime correto. Então, eu clico aqui no cantinho, lambda, lambda P, lambda R. Está fora da tela, mas o botão está bem aqui embaixo com os valores de lambda. Aquela velha história, esbeltez de chapa é a largura da chapa dividida pela espessura da chapa. A largura da nossa chapa aqui é a altura da alma, H, que para o nosso perfil W310 por 38,7 vale 291 mm. E a espessura da nossa alma para esse perfil vale 5,8 mm. Isso aqui vai dar uma esbeltez lambda de 50,2. Próximo parâmetro a calcular, lambda P. Aqui, assim como eu fiz lá para o caso da mesa, eu vou querer comparar esse lambda P com os limites análogos lá para a barra comprimida. A gente tinha também esse mesmo problema. Na barra comprimida que somente, a gente podia observar a flambagem local da alma. Então a gente tinha aquela questão dos regimes, lambda limite 1, lambda limite 2, onde que nossa alma se enquadrava para calcular a resistência dela à flambagem local. Então, se eu volto no anexo F da norma, eu tenho que para uma alma de um perfil ilaminado, a gente cai nesse caso aqui, grupo 2, o valor do B sobre T limite, o lambda limite 1, é 1,49 raiz de E sobre FY. Comparando aqui, em vez de 1,49, a gente tem 3,76, né? Então, assim, um negócio realmente bastante diferente do que acontece no caso da barra comprimida. E aqui é até mais fácil de entender por que esse é o caso, na verdade. Numa barra comprimida, a gente tem a seção toda com a tensão uniforme, né? Aqui na flexão que a gente viu é que essa tensão varia ao longo da altura. E isso é ainda mais gritante para a alma, né? Porque a mesa tem uma pequena espessura na direção da altura aqui, né? Essa dimensão aqui é pequena, mas a alma tem essa dimensão toda aqui. Então a variação de tensão em uma mesa é pequena.
A variação de tensão na alma é muito grande, ela inverte, na verdade. Metade da alma está comprimida e metade da alma está tracionada. Então é de se esperar que a flambagem de uma chapa de alma fletida seja realmente muito diferente da flambagem de uma chapa de alma comprimida. Então, essa diferença novamente se reflete nesse coeficiente empírico aqui, que nesse caso vale 3,76. Então, vamos calcular esses limites aqui. Nesse caso, E sobre Fy vai dar 90,5. Novamente, a gente poderia parar por aqui, porque o nosso lambda já deu inferior ao nosso lambda p, ou seja, a gente já consegue garantir que a gente vai estar no primeiro regime, regime da plastificação da alma. Não precisaria nem calcular lambda r, mas eu vou calcular aqui, né, por que não? Dá 137,2. Então a gente já tinha visto que a nossa mesa tinha ficado nesse primeiro regime da plastificação, e a gente acabou de ver que a nossa alma também ficou nesse primeiro regime aqui da plastificação. Então a nossa viga como um todo ficou ocupando dois regimes diferentes. Para FLT, a gente ficou nesse terceiro regime da flambagem elástica, ou seja, para o ponto de vista global da peça, essa peça é muito esbelta. Ela é tão esbelta que ela ficou naquele terceiro regime ali. Agora, para o ponto de vista dos elementos que compõem a seção transversal, essa seção ela é bastante compacta. Então, tanto a mesa quanto a alma ficaram no primeiro regime, que é o regime da plastificação. Então, ótimo, a gente tem a esbeltez. A gente volta aqui agora para aquele slide para calcular a resistência associada à FLA. A gente ficou nesse caso aqui, lambda menor do que lambda p, e a gente vai utilizar novamente a mesma expressão, MPL sobre gama A1. MPL, se você quisesse clicar aqui no cantinho, para levar na formulação e tudo mais, você vê que é o mesmo indicador de plastificação que a gente vem usando até agora. É 212,3 dividido por gama A1, que é 1,1. Então esse cara aqui é a mesma coisa que aconteceu lá para a mesa. Isso aqui vai dar da mesma maneira 193. Então quando eu volto aqui, na minha tela de resumo desse perfil, MRD FLA também vai dar 193 kNm. Esse tipo de resultado que a gente obteve é o mais comum de acontecer, na verdade. Esses nossos perfis infletidos, normalmente o que pega para eles em termos de verificação de estado limite último é isso daqui, é a FLT. Então, normalmente, a FLT vai ter a menor dessas três resistências aqui. Em geral, as chapas realmente ficam nesse regime compacto aí. Então, em geral, essas duas aqui de baixo vão ter o mesmo valor. As duas vão ficar no regime plástico. Isso é sempre? Não, claro que não é. Você mexe na seção, isso pode mudar. Mas o mais normal de acontecer é alguma coisa desse tipo aí. A FLT que pega, não a flobagem local das chapas. Então, a gente já tem aqui como determinar o valor de MRD. Como MRD é o menor valor entre esses quatro aí, MRD vai ser para a gente 104,5 kNm. A gente ainda não falou sobre esse cara aqui de cima, que é importante. Vamos falar sobre ele mais tarde. E eu vou explicar qual que é a função que ele desempenha, por que ele é tão importante assim. Mas por último, eu quero voltar aqui nessa formulação da FLT e olhar para essa expressão aqui do meio, que a gente acabou não mexendo com ela, porque o nosso perfil caiu nesse terceiro caso aqui. Então, a gente foi direto para o valor de M crítico. Mas o que essa expressão aí do meio nos diz? Como que ela funciona? Vamos aqui observar matematicamente o que está acontecendo. Primeiro, MPL sobre gama 1 sendo um limite de resistência. Isso aqui a gente já entende, já sabemos por que isso está aparecendo aqui, então eu vou ignorar esse pedaço aqui. Segundo, eu tenho aqui o valor de CB, não falei ainda o que é esse CB, vou falar depois, e tem o valor de gama A1. Eles não vão alterar a nossa interpretação aqui, então vou ignorar por hora também esses camaradas. Então o que nos sobra aqui é apenas essa região interna, isso aqui. Essa expressão é a expressão que vai nos interessar a respeito do comportamento nessa região aqui. Então como a gente está observando aqui a FLT, eu vou pegar apenas um desses gráficos aqui e vou trazer aqui para baixo. Esse aqui é o gráfico do comportamento. Vou marcar aqui os 10 pontos relevantes. A gente já tem aqui em cima marcado o ponto do momento fletor plástico. A gente sabe que existe aqui em algum lugar um ponto que divide o regime da flambagem elástica do regime da flambagem inelástica. Esse ponto está associado à esbeltez lambda R e esse outro aqui está associado à esbeltez lambda P. Agora, o que faltou mencionar é que esse momento fletor associado a esse ponto da esbeltez lambda R aqui é justamente aquele cara que a gente já conhece. É o momento fletor MR, que eu já apresentei para vocês, que só para recapitular, é aquele momento fletor que acontece quando a barra está na iminência de começar a plastificação. Então, as fibras mais extremas da seção transversal acabaram de atingir o valor da tensão Fy. Então, a gente tem dois momentos fletores aqui, MPL e MR. E tem duas esbeltezes, lambda P e lambda R. Tendo isso em mente, essa expressão é apenas a equação de uma reta. Observem só como que essa expressão emerge de maneira muito natural desse gráfico aí que está à esquerda. Vamos supor que eu tivesse uma esbeltez lambda
intermediária aqui qualquer. E qual que é o nosso problema? O nosso problema é que depois de λr é fácil determinar o momento fletor resistente. É só usar o M crítico, que é essa curva em azul. Antes de λp também é muito fácil. É só a gente utilizar o valor de MPL, que é essa curva aqui. Agora, nesse intervalo entre λp e λr, essa curva azul aqui não se aplica. A gente já viu que ela não é uma boa aproximação para o perfil quando ele está sujeito a fenômenos que envolvem instabilidade e plastificação. Então, o nosso problema é, nesse meio do caminho aqui, onde eu coloquei esse meu valor de lambda, onde que esse lambda vai bater? Ele vai bater bem aqui? Ele vai bater bem aqui? Onde que ele dá? É isso que a gente precisaria determinar aqui. E olha o que essa fórmula aqui à direita está fazendo. Ela está pegando lambda menos λp, é essa distância aqui, dividido por λr menos λp, é essa distância aqui. E ele multiplica esse valor por MPL menos MR, é essa distância aqui. Então, λr menos λp é o comprimento total desse trecho aqui. Quando a gente divide lambda menos λp por λr menos λp, o que a gente está encontrando é a fração que posiciona esse lambda nesse intervalo aqui. Então, se lambda estivesse exatamente no meio de λr e λp, essa fração ali ia dar 0,5, ou seja, lambda está 50% no meio do caminho aqui. Se lambda estiver muito perto de λr, quase igual a λr, a gente vai ter esse valor chegando lá em 0,99999, né, se aproximando de λr. Da mesma forma, se lambda fosse igual a λp, esse valor ia dar 0. Então, essa fração aqui posiciona a gente horizontalmente aqui nesse espectro. E esse outro termo aqui, MPL menos MR, nos dá a magnitude dessa diferença aqui. Então, o que eu estou fazendo é pegando a posição ao longo desse eixo horizontal e multiplicando pela variação ao longo do eixo vertical. Isso aqui é a formulação de uma reta. Então, o que essa expressão aqui está fazendo é pegar o momento fletor de plastificação, que é o valor aqui em cima, e subtrair desse momento fletor de plastificação um valor de momento fletor que varia linearmente com a esbeltez lambda. Graficamente, dá essa reta aqui. Então, a nossa curva com 3 regimes acaba ficando um negócio bastante simplificado. A gente tem, no primeiro regime, a plastificação pura. No terceiro regime, a flambagem elástica. No segundo regime, a gente tem a tal da flambagem inelástica. Então, essa expressão aqui, que pode ter uma cara um pouco esquisita, é apenas a interpolação linear entre esses dois pontos que definem os regimes de colapso. Então, por último, para ilustrar, eu gostaria de mostrar esse colapso com plastificação e instabilidade ocorrendo num modelo qualquer que eu gerei aqui. Então, eu tenho uma viga aí, eu mexi cuidadosamente aqui na geometria, no carregamento e tudo mais, para gerar uma situação na qual a gente teria um pouco de plastificação e a instabilidade. Se eu plotar aqui as tensões, fica dessa maneira. Em azul escuro, a gente tem onde ocorreu plastificação por compressão, e em vermelho, a gente tem onde ocorreu plastificação por tração, nesse nosso perfil aqui. Como dá para ver claramente, o colapso foi por FLT. Se eu olho para o perfil de lado, eu vejo que tem uma flecha vertical, mas olhando para o perfil de frente, a gente vê claramente que houve a movimentação lateral aqui dessa peça, né? Então aqui a gente detectou a flambagem lateral com torção, esse foi o tipo de colapso. Essa aqui que eu realizei foi uma análise não linear, com plasticidade nos materiais e tudo mais. E o que é curioso aqui é o seguinte, a gente consegue ver claramente a plastificação acontecendo nessa face interna da mesa, nessa metade aqui em azul escuro. A mesa está combinando a compressão da flexão com a compressão do movimento lateral que acontece quando ela sofre FLT. Então, por isso que essa face interna aqui é a face mais comprimida, que está plastificando por compressão, e essa outra face aqui, que é a face externa, não está tão comprimida assim. Então, a distribuição de tensões num perfil desse daqui é bem diferente daquela que a gente idealizou lá para uma barra fletida que não sofre FLT nem nada, né? A gente tem, além de uma distribuição de tensões vertical ao longo da seção transversal, a gente também tem uma distribuição horizontal na largura da seção transversal, porque o perfil se move lateralmente, ele combina as deformações. Então, só para concluir, aqui a gente tem uma animação do colapso dessa viga, né? A deformação vai aumentando, eventualmente a FLT acontece. Quando a FLT acontece, a análise para muito rápido, porque a viga não consegue absorver nenhuma carga adicional. Vou passar os quadros aqui lentamente. No começo da análise, as tensões são baixas, as deformações são pequenas. Quando a viga começa a se movimentar lateralmente dessa maneira aqui, as tensões vão aumentando. Já começou a plastificação a ocorrer na mesa superior, a gente já tem uma região aqui em azul escuro. Eu continuo a aumentar a carga. Eventualmente eu vou ver também plastificação aqui na mesa inferior por tração. E eu chego na última situação, que é essa daqui. Aqui a gente tem plastificação na mesa superior, aqui por dentro, aqui por fora. E a gente tem plastificação na mesa inferior por tração no meio do vão. Também tem uma pequena bordinha de plastificação aqui por tração, certo?
Isso é por conta das condições de contorno que eu apliquei nesse perfil, impedir a rotação dele no apoio dessa maneira aí. Então acabou acontecendo esse tipo de plastificação aí também. Então essa aqui que eu realizei é uma análise bastante completa que contempla vários fenômenos reais das barras de aço, contempla aí a plastificação, contempla todos os tipos de instabilidade, contempla, nesse caso, imperfeições geométricas iniciais. A única coisa que eu não coloquei nesse modelo aí foram as tensões residuais. Então é isso aí que eu queria apresentar nesse vídeo, mostrar para vocês aqui um pouquinho da matemática da formulação. Não é nada muito complicado, mas é um negócio que, como eu falei ao longo do vídeo, pode embolar bastante. Você pode confundir flexão com compressão, você pode confundir FLT com FLA, com FLM. Então, é importante que vocês abordem com calma esse conteúdo, que vocês vejam direitinho a norma, leiam lá os tópicos relevantes, saibam navegar a norma e saibam dividir na cabeça de vocês aí os diferentes tipos de colapso para não fazer verificação de um tipo de fenômeno utilizando parâmetros de outro tipo de fenômeno. E eu foquei aqui na verificação das vigas I, duplamente simétricas, fletidas em relação ao eixo maior inércia, porque é o mais comum, mas tanto na norma quanto naquela apresentação de PowerPoint que eu mostrei para vocês, eu tenho também a formulação para todos os outros tipos de seção que a norma contempla. Então, se tem uma cantoneira fletida, a formulação está lá. A cantoneira sofre FLT? Não. Nem faz sentido, não tem FLT para cantoneira, mas tem outros tipos de colapso que estão lá também na norma e na minha apresentação de slide. Um perfil tubular retangular sofre FLT? Depende. Fletido em relação ao eixo de maior inércia sofre FLT. Menor inércia não sofre FLT. E assim vai, a cada tipo de perfil, a cada tipo de flexão, um tipo diferente de colapso. O que importa é saber o que você está fazendo em termos de como que essa formulação funciona. A ideia é que não é passar por cada expressão matemática que tem naquela norma lá. É entender que a gente tem regime de plastificação, regime de instabilidade, regimes intermediários, como detectar em qual regime você está, como aplicar a formulação correta para cada um desses regimes aí e, mais importante do que tudo isso aí talvez, saber para o seu tipo de seção transversal quais são os tipos de colapso possíveis. Por enquanto, a gente está tratando isso aqui de uma maneira muito mecânica, ou seja, eu identifico qual que é o meu perfil, é um perfil I fletido assim, eu vou lá na norma e falo, como norma, como é que é esse perfil que falha? Você vê FLT, FLM, FLA, você vai e faz a verificação de cada um de uma maneira muito mecânica. Mas eu não quero parar por aqui, eu quero que a gente entenda melhor, fisicamente, o que está acontecendo por trás desses fenômenos aí. Então a formulação aqui para mim não basta. O que eu quero compreender é de maneira mais intuitiva os tipos de colapso, a física desses problemas aí. Então nos próximos vídeos eu não vou ficar focando tanto assim mais na formulação, porque eu acho que é um negócio muito maçante. Eu vou focar muito mais no comportamento e vou confiar que vocês conseguem consultar a norma ou até aquela apresentação de slides lá e extrair corretamente as formulações adequadas. Então de agora em diante eu foco em comportamento das estruturas de vigas reais, como que a gente detecta situações desafiadoras, como que a gente soluciona situações desafiadoras do ponto de vista das barras fletidas.